vamos dar continuidade à nossa programação aqui. Eu quero anunciar o próximo palestrante. Ele é biólogo, especialista em biomimética e vai trazer a palestra Lições de Resiliência de 3,8 bilhões de anos. Com vocês, Guilherme Gennari. Bom dia, gente. Beleza? Deixa eu esperar todo mundo se locomover, se acomodar aí. Dá um minutinho. Vamos lá? Vocês me escutam bem? Vivi Moés, eu queria só primeiro pedir desculpa para vocês, porque nós vamos entrar nos assuntos e nos nomes que talvez seja meio difícil falar, mas vamos junto. Gente, bom dia. Eu sou o Gui Gennari e eu vou provocar vocês aqui de uma maneira diferente. Como a Vânia falou agora, acho que é importante a gente aumentar o nosso repertório e pensar por outros ângulos. Então, o meu objetivo é que a gente saia do comum e por isso o título de Lições de Resiliência de 3,8 bilhões de anos. Esse é o tempo, para quem não sabe, que a vida existe no planeta. A vida existe no planeta Terra há 3,8 bilhões de anos. Só que pra gente, como seres humanos, parece que só importa os últimos 100, 150, porque é ali que a gente opera. E na maior parte das vezes, quando a gente vai falar de liderança e a gente vai falar com um público também de RH, os vários assessments que a gente conhece vai perguntar se a pessoa lidera bem. Qual estilo? Eu sou mais introspectivo, sou mais extrovertido, eu sou mais pelo lado de inteligência emocional, eu sou mais lógico. Todos esses assessments, de alguma maneira, vão provocar se você lidera bem. Só que eu tenho um outro ponto de pergunta para vocês, para a gente começar aqui, que é: será que essa é a pergunta que a gente deveria estar fazendo agora? Principalmente no contexto em que a gente está vivendo, em que 23% dos executivos falam que estão saudáveis. Segundo a pesquisa da Tela Vita. 23% estão saudáveis. Isso é declarado. Imagina se fosse diagnosticado, se isso ainda se manteria em 23% ou não. Ou seria menor. Por outro lado, a gente tem um número de processos trabalhistas que era de 700 e foram para mais de 20 mil em 10 anos. Então, se a forma de liderar e esse modelo nosso estivesse funcionando bem, será que é aquela que é a pergunta que eu deveria estar fazendo? Se eu lidero bem ou como eu lidero melhor naquele contexto? Será que a gente não tem que parar um pouquinho e questionar, peraí, será que não tem algo errado com o modelo? Fazer melhor o que vem dando esse tipo de resultado, no sentido de fazer mais, ser mais eficiente em fazê-lo, não vai levar a gente para um lugar diferente. A gente tem que parar um pouquinho o jogo, parar a bola e refletir para onde a gente efetivamente está indo e que caminho está tomando. E para aqueles que, de alguma maneira, se comovem por outros indicadores, obviamente a gente está num evento para falar sobre saúde mental, isso é super relevante, mas para quem se importa também com o resultado financeiro para a organização em que trabalha, ou de maneira geral, esse é o tamanho do problema de produtividade quando a gente tem baixo engajamento dos líderes e nas organizações, que é também uma consequência dos problemas de saúde mental que a gente vem enfrentando, redução do engajamento. Então, se simplesmente saúde mental não comove, junta isso com impacto financeiro relevante e com um modelo que está triturando a gente como, vou dizer, como espécie. E como eu falei que ia provocar um pouquinho vocês, será que a pergunta não poderia ser, e vendo se funciona, já pararam para pensar, vocês na posição de RH ou de líderes, se perguntar assim, o sistema onde eu estou, ele fica mais vivo ou menos vivo pela minha presença?
quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de relações no ambiente de trabalho, e eu vou entrar em mais detalhes de como outros sistemas operam para a gente pensar diferente. Pensar se esse sistema está prosperando pela minha presença, acho que é a primeira pergunta que deveria nos incomodar. Se a gente está numa organização que só afunda e a cada ano esses números pioram, vamos parar um pouquinho esse bonde, porque o caminho não está, a direção que está apontando não é bem essa que a gente deveria estar indo. Então não adianta eu ser mais eficiente em fazer exatamente isso, em seguir esse caminho. Ou mesmo a gente se perguntar, você cria condições para a continuidade da própria vida? E já vou entrar um pouquinho mais em detalhe por que essa frase faz total sentido, e vocês vão entender que não é uma questão de abraçar árvore, não é a minha pegada, e eu já vou entrar um pouco mais nesse detalhe. Esse gráfico aqui mostra um pouquinho a diferença que eu quero convidar vocês para pensar. A gente foi treinado como líderes e como profissionais nesse mundo aqui. Sejam as várias teorias, as principais, as mais disseminadas, os assessments, os ensinamentos, as práticas de gestão, num mundo que era moldado por mais estabilidade, por previsibilidade. E eu não vou chover no molhado. Tá? Vocês já sabem disso. A gente foi treinado aqui. Só que mais também óbvio para vocês que acompanham isso de perto é que o mundo é isso. Hoje, no agora. Ele atua em ciclos, ele é muito mais volátil, ele é mais inconstante. Ainda mais na era de IA que a gente está vivendo, isso tende a ser mais exponencial do que foi até agora. Então, eu posso dizer que isso aqui era até uma falácia do mundo humano antropocêntrico, porque tem outros sistemas que não funcionam assim, e nós vamos dar uma olhada nesse detalhe. Mas antes de passar para a próxima, eu queria contar, fazer uma pergunta para vocês, que é se vocês sabem que tem outro sistema que funciona de uma maneira diferente. Se eu perguntasse para vocês, já parou para pensar que tem sistemas, e a gente pode buscar respostas neles, que funcionam de forma diferente há 3,8 bilhões de anos de evolução, e daí vem o título? Antes da gente entrar nesse detalhe, eu queria me apresentar rápido para vocês. Eu sou Gui Genari, eu sou especialista em biomimética, mestre em biomimética, e um nome estranho, difícil, já vou falar um pouco desse detalhe. Mas eu trabalhei por 15 anos com inovação, marketing, em posições de liderança na Unilever, em Ben & Jerry's, em empresas de biotecnologia. E justamente eu sou biólogo de formação. Sou professor da Singularity no tema de biomimética hoje, para falar em cursos de liderança usando efetivamente essa abordagem. Então, a minha posição, usando até um pouquinho do espaço que a Vanna deixou, é provocar vocês para aumentar o repertório. O repertório que a gente começa, muitas vezes na discussão, ele já é estreito. Então, estejam abertos para pensar um pouquinho diferente a partir de agora. E o que é esse nome estranho, Gui? Biomimética. Biomimética é uma ciência, mas também é uma filosofia, mas também é uma prática ancestral, já feita há muito tempo pelos povos originários. Desenhos de Leonardo da Vinci. Então, se vocês pensarem, inspirada, soluções que são desenhadas a partir do que se aprende com a natureza. Eu não estou na perspectiva aqui, poderia estar também, não estou discriminando, mas tem gente que olha para essa ciência com um ar mais contemplativo e fica nessa esfera. Como eu trabalhei 15, 20 anos no mundo corporativo com resultados, com negócio, eu olho do lado de que eu posso aprender e trazer para cá que muda a liderança, que muda a gestão, que muda resultado, que muda inovação. Bio vem de vida, mimesis vem de imitação. Aprender com e traduzir. E ela tem 3 pilares. E eles têm que acontecer ao mesmo tempo, combinados. Senão, não é biomimética. Um deles é ética. Se eu não tiver ética e usar o que eu estou aprendendo com a natureza para bombardear um outro lugar, para criar algo destrutivo, eu não estou praticando biomimética. Eu estou fazendo outra coisa. Eu estou fazendo bioinspiração para qualquer outra coisa. O segundo deles é reconexão. A gente aqui discutindo e tendo a consciência de que a gente se distanciou da natureza, mas que a gente é parte da natureza, e a gente precisa voltar e se reconectar, acho que é o primeiro ponto de falar assim,
Como é que eu vou aprender sobre algo se eu não me reconecto, se eu não permito essa abertura? Se eu perguntar para vocês, e a gente está aqui em grupos de executivos que tomam decisão o tempo inteiro. Se eu perguntar para vocês, olhando para um pavão, quantas cores vocês imaginam que um pavão, quantos pigmentos um pavão produz para ter aquele leque de cores? Quantos vocês chutariam? Pode fazer com o dedo, pode abrir as mãos. O que vocês imaginam? Muitas, várias. O pavão produz um pigmento, que é a melanina. A mesma melanina. A cor do pavão é uma cor estrutural. Ela é dada pela reflexão da luz. Então ele tem escamas, microescamas nas penas, que dependendo de como a luz incide, ela reflete e ela chega nos nossos olhos de forma diferente. E é por isso que ele consegue aquela variação gigantesca de cores lindas e não desbota. Só que a nossa mente humana, somos os seres mais evoluídos. A gente é muito foda. A gente é incrível. A gente é o ápice da evolução, que a gente é levado a acreditar há centenas de anos, inclusive desde que a gente nasce na organização moderna e no mundo corporativo, é que assim, a gente está acima de qualquer coisa. A gente olha para um pavão, toma uma conclusão de que tem, vou contar, ele faz 10 cores, e próximo, e nem para observar ou para se perguntar. Então, muitas vezes na prática da biomimética, a primeira provocação que a gente faz é: se permita ter a curiosidade de uma criança e voltar e se perguntar e observar um fenômeno e ver se é aquilo mesmo. Então, de novo, lembrem do pavão. Até porque, igual a Vânia falou, tem gente que adora o microfone e adora, né? E vocês têm líderes assim também, muito provavelmente. Então, pensem neles como os pavões também. Mas tem um terceiro pilar que é o de emulação, que é: eu tenho ética e me reconecto, mas se eu não colocar isso em prática, como aprendizado, como teste, como entendimento do que isso traz de benefício para a nossa sociedade, para que a gente faça diferente, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, seja como cidadão, e tudo isso junto e misturado, eu não estou efetivamente praticando a biomimética. Eu vou dar alguns exemplos para vocês e mostrar que dá para fazer diferente e que tem empresas inovando, não só em liderança e gestão, mas também em produtos, serviços, e por isso que a gente coloca que essa é uma ciência que pode olhar para a forma. Designs bioinspirados, que vocês já devem talvez ter associado. Eu vou desenhar uma aerodinâmica, uma hidrodinâmica melhor baseado em como a natureza funciona. Mas eu também posso pensar em processos, eu também posso pensar em sistemas, e isso de uma forma muito mais integrada e mais rica quando eu abro um repertório para olhar como a natureza funciona. Então, a perspectiva que eu queria trazer para vocês é uma biomimética que não é, porque muitas das vezes são usados jargões ou associações, né, de animais em processos seletivos, etc. Não é de um jargão solto, de uma abraçação de árvore no sentido pejorativo, que muitas vezes se usa, e muito menos uma lição sem fundamento em que a gente fala sobre vamos trabalhar ou vamos ser resilientes como a natureza. O que isso significa? Nós vamos entrar em resiliência já já. E tem pilares para entregar resiliência no mundo natural, que a gente ignora no nosso mundo, vamos dizer, antropocêntrico, que também é natural. A gente que não se dá conta. E sim, uma ciência aplicada. Uma ciência com literatura, com pesquisa, com publicação, com replicabilidade, com entendimento profundo. Então não é sobre teorias genéricas e soltas. Eu queria propor um exercício só para a gente também se colocar num lugar de humildade para vocês. Então, imaginem que a Terra se originou, todo o processo, desde a origem da Terra, num período de 1 ano. Tá? 365 dias. A Terra se originou há 4,5 bilhões de anos. Beleza? Então vamos colocar esse número lá em janeiro. 1º de janeiro, a origem da Terra, 4,5 bilhões de anos. 25 de fevereiro surge a vida na Terra. 3,8 bilhões de anos. Vocês têm ideia de quando apareceu a nossa espécie, Homo sapiens? Se a gente for pensar nesse período de 1 ano. (31 de dezembro, às 11h36 da noite, chegamos nós. Olha o ápice, o concurso
da evolução, quem mais domina e incrivelmente destrói esse planeta, que é a nossa própria casa, e que há 11 anos enfrenta os 11 anos mais quentes da história. Agora, a Revolução Industrial, que muitas vezes molda e direciona a forma da gente operar dentro das organizações, mesmo a gente questionando o que são microevoluções disso, aconteceu faz 2 segundos. 11h59, 58. Então eu só queria que a gente partisse também de uma perspectiva mais humilde, porque se eu perguntar para vocês, e a brincadeira que eu faço quando eu discuto com executivos C-level também é, você deixaria agora, faz uma relação, o menor aprendiz que acabou de chegar na sua empresa, ele tomar as decisões mais complexas, com a experiência que ele tem, nada contra outras habilidades e outras características, mas olha quanto tempo a gente está no planeta, versus a vida está no planeta, e a gente nem olha para saber como ela funciona. Deixa o menor aprendiz, toca aí, não fala com ninguém, toca pelo que você acha. Não fala com analista, coordenador, gerente, diretor, não fala com ninguém, só toca. Cara, é o que a gente faz, colocando em perspectiva. É o que a gente faz hoje na hora de operar. E aí nós vamos já entrar nos pontos mais delicados, mas eu queria falar um pouquinho para vocês como que isso, por exemplo, vira uma inovação. Que eu acho que muitas das empresas que vocês estão também inovam. Então, dentro da biomimética, a gente olha primeiro qual é a função que está sendo desempenhada. Aqui no nosso caso pode ser como é que eu crio resiliência, como é que eu construo resiliência, como é que eu construo adaptabilidade, como é que eu construo loops de feedback mais interessantes. Então, qual é essa função? No caso aqui do exemplo do pirarucu, é muito mais, ele tem uma escama que evita a propagação de fratura. E eu vou entender como isso funciona como estratégia e depois como mecanismo numa parada organizada, pesquisada, e aí eu expando isso. Imagina uma indústria de equipamentos de proteção individual usando esses aprendizados e trazendo uma inovação à tona. Mas não é aqui que eu vou ficar. Eu vou entrar no mundo nosso de negócios. A Blue Planet, por exemplo, é uma empresa que parou para perguntar como é que, no momento que a gente está hoje, eu capturo CO2 de forma permanente. E eles olharam os recifes de corais e falaram assim, beleza, esses caras capturam. E a Blue Planet começou a fazer cimento à base de CO2 atmosférico. Ou seja, enquanto eu cresço estrutura, eu capturo CO2. É um ganha-ganha. Então, nosso pensamento de que necessariamente alguém precisa perder para o outro ganhar é nosso. Ele é equivocado. E ele que deveria colocar em razão dessa para ser discutido. Então eu vou falar com vocês e o meu objetivo hoje é provocar vocês em 3 grandes frentes. Que obviamente vai falar da maneira como a gente lida com as pessoas, as organizações e os ciclos. O primeiro deles é sobre o crescimento. Em biomimética a gente trabalha o que a gente chama de os princípios da vida. São 6 grandes princípios, mas que são princípios em comum a todas as formas de vida no planeta. E o primeiro deles fala sobre integrar crescimento e desenvolvimento. E aqui acho que um dos grandes motivos e razões pelos problemas de saúde mental que a gente enfrenta hoje. É pensar num crescimento infinito. Um crescimento que não para. Nada no mundo natural, nada, tem um crescimento infinito. A única coisa que cresce sem parar é o câncer. A única. Mas, obviamente, ele depende do hospedeiro em que ele está. É a única coisa. Todo o resto do mundo natural funciona em ciclos, que tem basicamente essa dinâmica. Tanto os ciclos sociais, quanto os ciclos biológicos têm essa dinâmica. Eu tenho uma fase de exploração e de rápido crescimento, e as empresas geralmente querem estar aqui e nunca mais sair daqui. E pressionam para continuar aqui. Ninguém aceita estar numa fase de estabilidade com baixo nível de crescimento, sem gerar, e até em qualquer escala, numa escala governamental, numa escala privada, todo mundo quer o tempo inteiro estar crescendo nas mesmas métricas e não aceita um momento de falar, peraí, eu tenho uma fase de colapso, reorganização, eu tenho que repensar se os meus processos fazem sentido, eu tenho que parar um pouco, e isso não é a virada do ano somente, não é o ano calendário que a matriz pediu, para falar, bom, a partir de agora e as novas metas vêm, isso é só um subterfúgio para continuar falando que, bom, agora para esse ano são mais 5%, 10%, 8%. Agora, que momento que vocês pararam e fizeram esse ciclo? Que momento com a equipe de vocês
Vocês conseguiram fazer isso pós-projeto? Qual é a frequência com que isso é aplicado num momento de liderança, seja de vocês ou do que vocês veem acontecendo na organização, em que se discute, poxa, eu vou liberar recurso de um lado para repensar e reusar em outro lugar. Agora, a gente acaba não fazendo isso no dia a dia e deixa a coisa tocar no automático. Eu gosto de fazer muitos paralelos, mas eu vou tentar fazer os paralelos principalmente com o nosso corpo humano. Imagina uma gestação. Em que momento você olha para o feto crescendo e fala, bom, agora é hora só de crescer, beleza? Ó, é isso aí, primeiro eu só cresço, depois eu vou desenvolver o sistema nervoso, o sistema... Não existe isso. Não existe isso. Só que a gente muitas vezes coloca desenvolvimento como qualquer coisinha desenvolvimento, né? Efetivamente você percebe que você não está evoluindo como grupo, ou que o líder não está evoluindo e se desenvolvendo de verdade, mas eu embuto lá, não, desenvolvimento e crescimento. E a coisa vai. O crescimento e o desenvolvimento, eles acontecem no mundo natural com base em 3 pilares, eles acontecem dessa forma. Mas eu queria focar muito na auto-organização. Porque esse é talvez o modelo que confronte mais a forma como a gente está acostumado a pensar e que talvez mais nos incomode, e eu vou mostrar o porquê. Numa hierarquia natural, no mundo natural, a hierarquia funciona do jeito oposto do que a gente desenha e funciona nas empresas. Primeiro é formada uma célula que se organiza para formar os tecidos, que se organizam para formar órgãos, que se organizam para formar sistemas, que se organizam para formar um corpo, um indivíduo. A organização é de baixo para cima. Por que isso? E isso não é exceção, essa é a regra. Por que isso? Porque pelo menor tamanho, vamos dizer assim, eu tenho menos informação, e aqui ficou, desculpa, ficou meio desfocado, mas eu tenho menos informação para lidar. Ou seja, eu preciso de menos sensores para capturar o que está acontecendo, porque são menos informações. Eu estou muito próximo. O meu ciclo de entender, reagir e funcionar no feedback, ele é mais rápido. Ele é mais eficiente. E por isso, eu também ganho resiliência. Então, quando a gente está na organização e fala assim, agora as decisões têm que passar aqui por mim, só eu vou poder aprovar A, B mais C. Você vai querer controle, mas você enrijece toda a organização. E não adianta depois que você fez esse movimento de falar assim, não, agora eu controlo tudo, o VP que aprova, o diretor que aprova, legal. Agora eu preciso de uma organização resiliente, eu preciso de uma organização adaptável. Não, pilhão. Você matou isso aqui. Como é que você quer uma organização adaptável se você, literalmente, para quem está mais perto da informação acontecendo, você tirou a autonomia de feedback aqui rápido? Você permitiu que ele atrasasse, porque tem uma cascata de informação até você e depois de volta para tomar a decisão. Aí você quer adaptabilidade? Não vai rolar. E aí você força isso. E aí tem burnout para todo lado. Não vai acontecer. Essas coisas são contraditórias. Só que ao mesmo tempo, quando você vem e permite a auto-organização acontecendo, você também tem novas formas de resolver as coisas que saem do seu controle e você também tem que estar aberto a essas experimentações. Então a primeira provocação é quando a gente pensa crescimento e desenvolvimento, pensar se eu estou organizado do ponto de vista de hierarquia ou deixando o meu time fluir como auto-organizado de uma maneira balanceada, ou eu estou enrijecendo demais, segue os processos e eu perco eficiência e resiliência e depois acho que eu vou recuperar de outra forma. Então a primeira provocação, o mundo natural funciona diferente do que a gente desenha as organizações. E muitas vezes, não, esse líder é o cérebro da empresa, e eu vou discordar um pouco da Vânia aqui antes. Esse líder é o cérebro da empresa. Legal, pergunta para vocês, o cérebro comanda absolutamente todas as funções do nosso corpo? Para eu produzir uma substância no meu pâncreas, ele pede para o cérebro, olha, posso produzir A, mas... Não. Cada um funciona por si e existe uma integração de comunicação. Se o cérebro comandasse tudo, primeiro, não tem energia suficiente, segundo, não tem tempo suficiente para esses ciclos se regularem. E a gente vai para a organização e monta assim a parada. Eu não sei se vocês sabem, mas tem cada vez mais as empresas desenvolvendo inteligência artificial. Para eles chegarem nos limites dos que eles querem de eficiência e de resposta, eles estão fazendo o que eles chamam de edge computing. Um polvo tem 2/3
dos seus neurônios espalhados pelos braços, pelos tentáculos. 2/3 estão espalhados. E eles começam a olhar esses organismos e falam assim, cara, eles têm uma boa sensibilidade do que está acontecendo no meio e eles respondem rápido. Então, para fazer edge computing, as empresas de IA, seja um Google DeepMind, seja uma Anthropic, eles estão cada vez mais desenhando sistemas em que o sensor está na ponta, a resposta está na ponta. Só que quando vem para a hierarquia organizacional, a gente não entende assim. As nossas produções de produtos, serviços, a gente implica isso, põe essa solução. Mas na hora de organizar, a gente parece que não faz a mesma coisa. Segunda provocação do mundo natural, e é uma segunda lei que é o mundo natural é eficiente. Quando eu falo mundo natural, nós somos parte, tá? Vou falar isso 200.000 vezes, porque muita gente esquece. Mas a gente é eficiente com o uso de materiais e energia. Esses são os 4 pilares como essa eficiência é alcançada. Agora, esse talvez seja o que mais nos pega, né? Usar processos de baixo consumo energético, mas uma das coisas que eu provoco muitos líderes executivos, e acho que provocar vocês também vocês conhecem os seus ciclos de energia? De onde eu me dreno? De onde eu me recupero? De onde eu consigo, meu time, minha organização, onde eu respiro, né? Para recuperar um pouco do gás? Ou é toda hora um projeto atrás do outro, uma tarefa atrás do outro, demandante, exaustiva? Cara, isso no mundo natural é eliminado. E é o que a gente vê acontecendo. Por isso que os processos saem de 700 para 20 mil de burnout em 10 anos. A gente não tem, como ser humano, e obviamente como parte da natureza, nós precisamos dos nossos ciclos de recarga. E o que é engraçado é que na hora de recarregar a gente fala, eu vou para a praia, eu vou para uma montanha, eu vou passear igual a Vânia, eu vou passear no parque. Existe essa conexão. A gente tem que prestar atenção e criar esses espaços. Numa pesquisa que eu fiz com o C-Level recentemente, a gente viu aqui, né, de só 23% se declarar como saudável, mas recentemente numa pesquisa que eu fiz, 80% afirmaram que eu estou exausto, mas eu estou tocando para entregar minha meta. Cara, que sinal que a gente está dando para o nosso time quando a gente faz isso? Quem sobra do nosso time? Então, cada vez mais a pergunta deveria ser assim, um líder que sustenta não é um líder que extrai apenas. E nós estamos num modelo de liderança que é extrativista, que exaure tudo que você tem para dar. E depois assim, você está afastado. Próximo, próximo, próximo. O modelo está errado. O nosso modelo está errado. E a gente tem que parar para se perguntar como é que a gente inclui práticas, iniciativas, provocações que nos transmitam aqui para um modelo que funcione muito mais próximo de um que já está validado há 3,8 bilhões de anos. A gente não tem que reinventar a roda nisso. Mas vamos falar de resiliência também, que acho que é super importante como prática, e acho que diferente do que muitos podem pensar, resiliência não é saber apanhar ou aguentar a porrada por muito tempo sem pedir fôlego. Não é isso que é resiliência. E tem uma descrição e definição no mundo natural que é você conseguir manter funções críticas para o organismo frente ou após perturbações. E a McKinsey até vem como, eu posso até voltar mais forte ainda do que isso. Depois de um momento de uma perturbação e de um momento mais complexo, mais desafiador, mais de maior pressão. Agora eu vou colocar para vocês, é isso que define resiliência no mundo natural. E já aviso, não é isso que a gente pratica nas organizações, vocês sabem. A primeira coisa que tem que ter é diversidade. E nem estou vindo pelo viés social de todas as discussões de diversidade que são interessantes e que são necessárias. Eu não estou vindo por aí. Se você tem uma população que é geneticamente homogênea, no primeiro momento que você tem um distúrbio, ela está eliminada. Geneticamente homogênea, no primeiro momento de distúrbio, se eliminou um, se eliminou todo mundo. Então a diversidade aqui vem como, vamos pensar do ponto de vista biológico, é o primeiro princípio para você ter resiliência. Você não pode ter todo mundo igual o tempo inteiro. Agora, transporta isso para a sua organização. Se todo mundo pensa do mesmo jeito, formado na mesma faculdade, com os mesmos professores, o mesmo tipo de experiência de vida, intercâmbio nos mesmos lugares, como é que você acha que você vai ter visões de mundo que se combinam para criar uma equipe resiliente? Sendo que todo mundo tem o mesmo filtro, a mesma leitura do que está acontecendo.
Segundo ponto, redundância. Quando a gente fala de redundância, pensa um pouco no nosso corpo humano, no nosso sistema imunológico de defesa. Eu não tenho uma quantidade eficiente de glóbulos brancos, de imunoglobulina A, E e tal. Eu tô economizando, estou produzindo menos agora daquele. Pelo contrário, eu tenho redundância por quê? Porque isso tem que estar distribuído. Eu tenho que ter múltiplas cópias. Só que o que é a primeira coisa que a gente faz no mundo corporativo quando tem redundância? Mesmo para funções críticas, a gente corta. A gente chama de custo. E vai embora. A hora que vem o momento de desafio, a merda acontece. E a gente se pergunta por quê? Eu era tão eficiente operacionalmente. A gente busca maximizar uma variável que é, eu quero ter o menor custo possível. Beleza. E esquece das outras. Só que a hora que vem o distúrbio, aí te pegou assim, ó, não tem tempo de reação. Se vocês lembrarem das tragédias, por exemplo, no Rio Grande do Sul, não faz manutenção da comporta, não faz. Pô, desde 1940 não acontece nada. Desencana, tira isso aqui é redundante, não precisa, tal. Aconteceu, já era. E o último é descentralização. Lembra que a gente falou sobre o cérebro da organização? Se eu tenho toda hora, pensa no nosso sistema imunológico, se eu tenho tudo centralizado no nosso cérebro, para ele ver onde está acontecendo alguma invasão, para falar, vai até lá curar, vai até lá defender, cara, não tem tempo suficiente. Então eu preciso ter um sistema descentralizado. Então, de novo, imagina aqui, eu estou em redundância, cortamos custo, cortamos pessoas, cortamos programa de bem-estar, cortamos, sei lá, massagem, o que você achar que é valor para o seu colaborador dentro da empresa. Você corta tudo isso porque é custo. Cada hora é essa a primeira linha a ser cortada no PNL. Eu não descentralizo, porque eu tenho um chefe que gosta de ter o controle. Eu quero 5 dias por semana no presencial. Eu quero, por quê? Porque isso é trabalho. Isso é produtividade. Mas seu time está feliz? Dane-se meu time. Ele está no home office, ele não trabalha, ele finge que trabalha. Cara, esse nível de controle não condiz com esse mesmo líder, ou esse mesmo grupo que a gente está olhando, falando assim, não, eu quero uma organização resiliente. Desculpa, lindo. Desculpa, linda, não vai ser. Não vai ser. Ou você sai, ou você vai matar seu time, ou vai todo mundo morrer. Obviamente não quero dizer morrer fisicamente, quero dizer morrer de staff, se exaurir, e você está achando que você está construindo uma organização resiliente. Então assim, quando eu falo da gente aprender com 3,8 bilhões, é isso aqui que ensina 3,8 bilhões de anos de vida prosperando. A gente pode escolher não fazer. Mas agora que vocês saibam. Agora, de novo, eu acabei não falando isso no começo, mas depois quem quiser os slides e tudo mais, me manda e eu mando para vocês numa boa. Manda um alô no WhatsApp, eu mando para vocês numa boa. Aqui é open source e pode distribuir, pode mandar para quem vocês quiserem. Agora, como é que a gente aplica isso, né, no dia a dia? Como é que a gente se pergunta se a gente está fazendo ou não isso no dia a dia de uma maneira que seja mais direcionada? Porque, legal, Gui, você vem aqui falar da biologia, mas, cara, meu dia a dia é com essa galera, e de novo, tá? 20 anos de mundo corporativo em diferentes situações, então eu entendo o que nós estamos falando aqui e as dificuldades que vocês têm também, mas como é que a gente aplica isso? E uma das formas que a gente achou e que eu resolvi me arriscar e trazer para vocês hoje, de primeira mão, total, assim, open source, e, de novo, já vou chegar lá, mas é através também de perguntas. Que vocês vão olhar aqui uma pergunta sobre como é que você percebe e cuida dos seus ciclos de energia, de foco, de recuperação. Aqui eu estou colando para vocês. Que na número 1 tem uma resposta afirmativa, legal, mas tem coisas por trás dela que assim, elas indicam alguma coisa desse líder que responde a 1. A 5 é um pouquinho mais elaborada. Mas na pesquisa que a gente construiu, então a gente fez uma ferramenta, isso não está numerado, isso está completamente oculto, ou seja, eu enxergo líderes respondendo qualquer uma delas. Vocês, se olharem para cá, vejam onde vocês se encaixam mais pensando em ciclos de energia, de foco e de recuperação. Vocês estão muito mais do, cara, eu aguento o tranco, vamos lá, e depois, na hora que passar, eu me recupero. Eu aguento o tranco, vamos embora. Meu time também, vamos nessa, vamos no pau. Isso aí. Ou não, peraí. Eu cuido tanto do meu ciclo quanto do ciclo do meu time. É importante entender, porque as pessoas são mais do que os profissionais que estão sentados ali entregando o resultado. Eu tenho uma vida em casa, eu tenho uma vida fora, eu tinha uma vida antes,
eu tenho uma vida muito maior do que eu como profissional. Então, como é que eu estou trabalhando aqui? Mas do mesmo jeito a gente pode perguntar, legal, se você percebeu isso, como é que você age? Quando o ritmo da sua equipe, você percebe que aquilo não é sustentável. Que eu não consigo levar isso desse jeito por muito mais tempo. E de novo aqui está com uma cola. Mas se enxerguem aqui, você se enxerga respondendo mais o 1, mais o 2, mais o 3. E é sobre melhores perguntas. Eu não estou dizendo que tem um certo, tem o errado. Não é sobre isso. É sobre saber fazer melhores perguntas e entender naquele contexto, porque essa é uma outra crítica que é fundamental que a gente faça, que quando a gente vai para as metodologias de liderança, metodologias de gestão e os assessments, eles são sobre a pessoa, sobre o meu estilo. Só que o meu estilo pode variar demais. No mundo natural, não existe coisa fora de contexto. Em que bioma que eu tô? Um urso polar é incrível adaptado para o polo. E ele, se você olhar, todas as, vamos dizer, ferramentas que ele tem são animais, se você olhar ali. Mas ele está lá. Se você trouxer um urso polar, que é um predador fenomenal, e botar ele numa floresta tropical, não tem nada a ver. Então, qual é o contexto em que isso acontece? Seja para vocês como profissionais de RH, ou mesmo para os líderes, ou mesmo para os liderados. Em que contexto ele está inserido? Então, a nossa provocação também, nesse pensamento de metodologia, é eu tenho que entender o perfil do líder, o perfil do profissional, no contexto em que ele está vivendo, com a experiência de vida que ele traz até ali. E não parar na primeira pergunta, para ver se eu lidero mais introspectivo ou extrovertido. Não é só sobre isso. É muito mais do que isso. Porque pensando nos ciclos, a única certeza é de que as coisas vão mudar. Então, se eu liderar bem em um, não quer dizer necessariamente que eu lidero bem no outro contexto. E uma última sobre segurança psicológica. Eu crio um ambiente onde as pessoas têm, vamos dizer, liberdade para dizer o que pensam, como se sentem e tal. Então, aqui são 3 perguntas como exemplo. Mas, na verdade, antes de eu abrir para ver se vocês também têm alguma pergunta, meu tempo está chegando ao final, eu queria fazer um experimento com vocês, que é sair dessas perguntas que não é para medir se eu lidero bem. É muito para medir, assim, um líder maduro e um profissional que cuida de uma equipe, como, por exemplo, profissionais de RH fazem, eu tenho que perguntar se eu estou com a amplitude correta ou se eu posso aumentar a minha amplitude na hora de liderar. Não simplesmente lidero bem, lidero mal. Posso liderar melhor? Óbvio que sim. Mas isso é para separar quem sustenta, porque se eu sustento um time, se eu sustento vida, eu sustento o resultado. Eu estou muito mais perto de sustentar resultado. Se eu extraio, se eu exauro, se eu mato meu time, não tem resultado nem possível depois. E aí eu resolvi fazer um experimento e trazer aqui na raça para vocês. De novo, eu falei como um dos pilares da natureza é realmente inovar, experimentar e para permitir evolução. E a gente montou, na verdade, uma ferramenta, um assessment de liderança baseado em princípios naturais. Então, ele começa falando de regulação vital, ele vai para como são minhas antenas, como que eu percebo os sinais, ele volta para como é que eu me comunico e sinalizo isso para minha equipe, para os meus liderados, para os meus líderes. Depois ele vem para uma parte de como eu executo, como eu faço, como eu entrego a partir disso, e no final, como eu aprendo e como eu evoluo sobre isso. Então são perguntas aplicáveis no mundo de negócio e que foram desenvolvidas, obviamente, baseadas nesses princípios naturais e que aí eu trago para vocês de uma maneira experimental. O que eu queria pedir? No próximo slide eu vou colocar um QR Code. Vocês vão conseguir fazer 2 assessments lendo esse QR Code. Não é para agora, pode pegar e faz depois. Tudo bem? Ou, obviamente, enquanto a gente vai fazendo pergunta, faz. Um primeiro deles, do QR Code, é um assessment rápido, são 8 perguntinhas. Vocês vão ver lá. E o que eu queria pedir um compromisso com vocês foi lá, fez, escreve um feedback na mesma página para a gente. Esse é o primeiro lugar que nós estamos trazendo essa ferramenta. E só para vocês, hoje e amanhã, a gente vai deixar a ferramenta que é o questionário completo liberado. Sem custo, sem nada. Então vocês têm tanto o quiz, que é rapidinho, faz aqui e tal, quanto a versão completa liberada para vocês experimentarem, navegarem. A única coisa que eu queria pedir para vocês é como uma ferramenta em teste exploratória, como um mundo natural. Escrevam o feedback de vocês
na ferramenta ou direto para mim depois. Mas vamos lá. Então, se vocês acessarem aqui, vocês vão ver o mapa natural, mapa de liderança natural, que a gente da Yandé desenvolveu, que justamente faz uma pergunta melhor do que simplesmente se eu lidero bem, se eu sou eficiente, e sim me leva para o ponto de qual a minha amplitude de liderança. O que eu enxergo como ciclo? O que eu enxergo como minha equipe? Como eu me comunico? Como eu sinalizo? Como eu executo? Como eu aprendo e trago de volta para a organização? E como o meu tempo está acabando antes de abrir para perguntas, e eu já volto nesse slide. Queria agradecer vocês pela atenção, pela aceitação das provocações. Desculpa os termos mais chatos de traduzir. E queria super estar disponível para vocês para a gente falar sobre qualquer um desses temas aqui no café, depois pelo WhatsApp, por um café virtual, por um café real, por qualquer outra coisa. Queria só agora abrir, se vocês têm qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou super à disposição. Obrigado, gente. Deixo aqui ou coloco na pesquisa, quem quiser? E agora eu não coloco mais nada. Dúvidas, perguntas, discordâncias, comentários, Gennari, observações. eu tenho uma pergunta para você. Vai lá. Eu gostei muito da sua palestra, eu estava ouvindo aqui atrás. Me lembrou muito o livro Sapiens, do Harari. E tem uma parte que ele fala que a revolução agrícola ela trouxe muita vantagem, mas também trouxe muito sofrimento para o ser humano. Eu queria saber se você consegue fazer um paralelo de que a gente está vivendo hoje um sistema de trabalho muito baseado em competição e muito além da nossa capacidade humana, biológica. Queria saber se você poderia responder isso, por gentileza. Super. Eu acho que essa é uma outra mentira que a gente se conta, tá? Sobre competição e colaboração. O mundo natural funciona 90% colaboração, 10%, 20% competição. Talvez vocês pensem assim, pô, mas e os predadores, né, e tal, não sei o quê. Beleza, acontece. Agora, toda colaboração, ela não puxa notícia, sabe? Sabe quando a gente vai assistir jornal, que é só notícia ruim, que é aquilo que dá audiência, ou você vai nos cliques? É a mesma coisa quando você vai falar do mundo natural. O que vai pro Discovery Channel, National Geographic, etc., não é a hora que os animais estão colaborando na savana e tá tudo meio quietão. É a hora que tem a corrida para pegar a gazela, e sabe? É isso que vende. Então a gente acha que assim, porque é um leão atrás do outro, é um leão por dia, é a lei do mais forte. Não existe isso, tá? E quando a gente fala colaboração, também caiu num desuso. Muito de falar, tá bom, vai, colaboração, beleza. Empresas que colaboram são mais inovadoras, são mais rápidas, economizam em custo. Só que, de novo, quando a gente olha a colaboração na nossa linguagem, às vezes aqui corporativa, ela é meio assim, colaborar e boa. Quando você olha no mundo natural, são 4 pilares para entregar colaboração. A primeira é que eu tenho que ter uma troca de benefício real. Real, é ganha-ganha. Não é ganha para um lado e dúvida para o outro. Eu tô ganhando, mas eu tô matando o meu fornecedor. Pô, então não é colaboração. Então é ganha-ganha, literalmente. Os dois lados estão ganhando como percepção dos dois lados? Beleza, é a primeira coisa. Segundo, é uma troca de serviços diferente. O que eu tenho para te oferecer é diferente do que você vai me oferecer e por isso um precisa do outro. Um ajuda o outro. Se eu tenho uma sobreposição do que você pode me oferecer, automaticamente vem aquele pensamento de integração. Eu vou internalizar, vou fazer o mesmo para economizar. E aí, cara, essa colaboração já está fadada aí pro beleléu. A terceira coisa é um ganha-ganha. Eu troco serviços diferentes. A terceira coisa que eu vou dar é se essa troca acontece na hora. Porque se eu troco com você, na hora, pelo menos como sensação, como internalização, se eu troco alguma coisa com você e você me fala, não, daqui 1 ano eu te pago isso, ou eu te devolvo o que eu tô... Aquilo não gera um ciclo de feedback positivo para mim, de eu repetir aquele comportamento. Então, por mais que a coisa não seja feita naquela hora, tem que ter uma sinalização que deixa o parceiro da colaboração satisfeito naquela hora. Ele tem que sair satisfeito. Então, é uma troca na hora. Algum tipo de troca tem que ser na hora. Eu vou fazer isso por você hoje, ano que vem... Não, esquece. Isso não fomenta a colaboração. E o quarto e último, que é isso evolui com o tempo.
o que é valor para esses dois organismos no momento 1, não necessariamente ao longo de toda a jornada, mudança do ambiente, transformação, continua sendo valor. Então a mesma coisa na organização. Se eu colaboro de um jeito com uma pessoa, com um departamento, com uma área hoje, não quer dizer que eu preciso sempre fazer essa mesma coisa. O valor do lado de lá mudou, o valor do lado daqui mudou. A gente continua trocando ao longo do tempo, mas cada vez naquilo que importa mais para mim e para você. Então, se eu faço esses 4 passos, e muitas vezes nos exercícios que eu faço com equipes de liderança, você consegue identificar vários buracos. Às vezes você faz um e não faz o outro. Aí você faz 3 e fala, putz, isso aqui eu falhei. Então, é um exercício muito legal colocar a colaboração no centro da história, com esses 4 pilares, e pensar assim, como eu tenho fomentado isso na minha organização, na minha equipe, no meu grupo de trabalho, com os meus líderes, com os meus liderados e etc. Espero ter respondido, desculpa, eu me alonguei, mas acho que era importante tangibilizar aqui um pouquinho esses 4. O primeiro deles é um ganha-ganha. O segundo deles tem que ser serviços diferentes. O que você tem para me oferecer é diferente do que eu vou te oferecer. O terceiro tem que ter uma troca que seja momentânea, que seja instantânea. Do tipo, mesmo que seja só a sensação agora, mas para isso gerar loops de feedback de retorno positivo mesmo. Tipo um condicionamento. Eu quero trabalhar com você porque é muito legal, porque eu me sinto bem, porque eu aprendo. E por aí. E o quarto é que essa é uma evolução constante. O que é valor para você não quer dizer que vai ser eternamente valor para você. Então, essa leitura do que é valor para cada lado é fundamental para eu continuar avançando. Beleza? Gente, então assim, façam uma pesquisa, escrevam os feedbacks, compartilhem, publiquem o que vocês quiserem. E quem quiser também os slides, me manda um WhatsApp aqui que eu mando para vocês. Obrigado demais, viu?